Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h12, e está no ar o Café Missioneiro desta terça-feira. Diretamente do Rio de Janeiro, alguém que esteve na final, não no Maracanã, porque ele não tem toda essa influência, mas estava no Rio de Janeiro e viveu a final da Copa do Mundo na cidade maravilhosa, fazendo muita festa, curtindo muito por lá, Francisco Medeiros. E de volta à capital das missões, ele nos conta o que ele observou, sempre com os olhos muito críticos deste professor que já conquistou uma legião de fãs aqui no Café Missioneiro nas suas participações às terças-feiras. E que praticamente foi desbancado por Estevão Menini ontem, que não deixa muito claro que não é apenas mais um rostinho bonito na televisão. Boa tarde, Francisco. Muito boa tarde, tranquilo? Tudo tranquilo. Esse ali, ó, eu vi a risadinha quando eles estavam comentando ali atrás, nos bastidores ali, ó. Tem treta aí, né? Estamos aqui de volta, então, depois dessas breves férias no Rio de Janeiro, né? 5 dias que poderiam se perpetuar por mais uns 25, sem anos. Sombra de dúvida, né? Anos, mas aí nós vamos, para chegar lá, tem que ganhar um pouco mais que o salário de professor, né? Então tem que pensar numa profissão mais... Tu chegaste no Rio que dia, Francisco? Cheguei quinta-feira de noite já. Demorei mais tempo para chegar do Galeão até a Zona Sul do que no voo Porto Alegre, Rio de Janeiro, né? Sim. Mas enfim, né? São ossos dos grandes centros urbanos, né? O trânsito, apesar das melhorias que foram feitas para a Copa do Mundo, ainda tinha, né? Um acidente, são fatos inéditos, né? Um acidente, uma coisa em carro emperrado, não tem como tu prever. Mas tirando isso, peguei chuva, né? Como bom missioneiro, né? Vou pra praia, chove, né? Primeiro dia. Mas depois foi só tempo bom, muita festa, muita alegria. A cariocada lá, faceira. Assim, eu imagino, né? E a partir do momento, ali já se sabia na quinta-feira que a cidade receberia um volume grande de argentinos e, logicamente, dos alemães e tal. E o pessoal que já tinha se programado para este final, né? Então, tu encontraste pessoas de... por exemplo, chegaste aqui falando dos suecos, mais especificamente suecas. Tinham vários. Aqui a frente do lugar que eu estava ficando lá estava postada a Casa Suíça no Rio de Janeiro. Um ponto não que sueca, Suíça. Nossa. Ponto que eles fizeram para fazer a divulgação, então, do potencial turístico da Suíça, digamos assim, né? Salsichão, chocolatinho, sorvetinho, mas muito, muito delicioso tudo, né? Muito bem organizado. E aí haviam ali centenas, então, de turistas das mais diversas nacionalidades. Então estava recheado. Os argentinos, eles ficaram mais em Copacabana, nem fui muito a Copacabana, porque é muito argentinos, muita muvuca, se quiser, tu vem aqui, né? Atravessa aqui em São Borja, tá cheio de argentino ali também, né? Então fiquei ali mais pela parte da lagoa ali. Mas realmente, eu gosto de ir para lá para ter uma ampliação dos horizontes, né? Novos horizontes, né? Sim. Porque realmente tu vê ali o que acontece no Brasil, o Brasil desenvolvido, o Brasil que atrai investimentos, não é só aquele Brasil pessimista, né? Claro, vê-se muito dos gringos que estão aqui para trabalhar reclamando da alta carga tributária com razão. Dizem eles que queriam ganhar mais dinheiro, mas o governo tira muito dinheiro deles, né? Esse é um problema, mas não ampliam investimentos por essa carga tributária excessiva. Só que, efetivamente, a maioria que estava ali era para praticar o turismo. Então, todos estavam felicíssimos. Os cariocas são muito hospitaleiros. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender com eles, né? Eles entram no clima e vão para Gandaia, né? Ajudam, orientam. Muita gente na praia pedindo orientação, então se virava como podia ali para orientar os gringos. E é isso aí. Fora isso, vale a pena ir sempre lá dar uma passeada. Né? E essa ideia que os grandes meios de comunicação, que a questão da violência e tal... eu tive uma experiência no Rio, no show dos Stones em 2006, 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana.
e ocorreu apenas um incidente, enfim, uma morte de um ancião que se emocionou com os Stones e acabou tendo um ataque cardíaco. Infartou. Numa situação como essa. A gente não tem muita noção, se tentar explicar para as pessoas o que seja juntar 1 milhão de pessoas na beira da praia, num evento desse. É algo impressionante. Não, para nós, a dimensão local aqui é inviável tu imaginar isso. É porque é Porto Alegre inteira em um local só. Exatamente. Então é muita gente, então não tem como. Muita gente fala, mas o Rio, aquele horror, aquela violência. Então, às vezes que eu fui, eu não vi nunca um assalto, não vi nada. Claro que tem. Mas é aquela mesma coisa. Se tu sair em Santo Ângelo chupando bala do banco aqui, vai vir o cara te assaltar. Né? Então isso é recorrente do Brasil. Né? Em todo lugar que tu estiver desatento, vai ter um processo que algum malandro vai lá se aproveitar de ti. Temos o relato na madrugada de hoje de uma família refém no interior aqui de Giruá. A polícia, enfim, o delegado Sodré fez esse relato hoje em sua página pessoal no Facebook de uma ação envolvendo policiais civis. Aí. Então, outra questão, temos aqui em Santo Ângelo um jovem que, mais de uma vez, especializou-se em furtos, eu acredito que seja a denominação, ele utiliza uma bicicleta e esbarra nas pessoas que caminham pelas calçadas, nessa área aqui na Marquês de Tamandaré, por ali, próximo à antiga Algodoeira, aquela zona ali, e trata de fugir. São questões, e isso acontece diariamente. Né? Sim, se então a gente for analisar na questão das proporções... Né? Claro, então é isso aí. Se tu for condicionado à situação da violência, à insegurança, enfim, é bem provável que tu seja assaltado, né? Fica ali com aquela cara de pastel, assustado, olhando pra tudo que é lado, o cara vai lá, ó, esse aí é turista burro, e leva ele. Então não tem problema. Às vezes que eu fui tranquilo, policiamento, não vi nada de diferente do que já tinha presenciado antes. Então, policiamento normal, tanto que eu fui fim de ano, já é um policiamento reforçado, só que tudo tranquilo, bem light. Cara toda faceira, que estavam lá enchendo os bolsos de dinheiro, então é uma maravilha, né? E viva a Copa do Mundo aí. Muito bem. Pois e aí amanhã, no Café Missioneiro, eu vou procurar fazer com que seja o último dia que se fale de Copa do Mundo aqui. Virá o coordenador do curso de Psicologia da URI, o professor Vicente, sempre uma participação muito divertida. Eu encontrei o professor Vicente no último domingo, no supermercado, e ali alinhavamos essa participação dele no programa de amanhã, analisando questões ligadas à Copa do Mundo. Ele até disse, eu quero falar do Galvão e tal. Eu digo, que beleza, então amanhã eu prometo, Francisco, acho que é o último dia que a gente fala de Copa do Mundo aqui. O professor Vicente é uma figura ímpar, né? Um dos melhores quadros da universidade ali, então vai ser muito produtivo escutá-lo. Né? E, pois aqui na nossa aldeia, como se diz, continuam alguns fatos acontecendo. E eu chamo a atenção em especial, eu vou explicar como é que rolou essa história, sendo de uma forma muito clara. Assim. Eu recebi uma ligação ontem pela manhã de um ouvinte da Novos Horizontes, indignado com uma história, que uma empresa privada da cidade tinha regalia no estacionamento na área aqui, num quadrilátero aqui no centro, do estacionamento rotativo. Embora a lei, ou que foi sancionado aí, a regra, eu não sei exatamente a denominação disso, ela contemple, um verbo que adoram aqui em Santo Ângelo, contempla algumas regalias aos meios de comunicação para que possam obter um papel que pode ser colado, grudado ou colocado no painel para que o veículo possa ficar estacionado a hora que quiser, aonde quiser.
e a gente, inclusive, flagrou isso e está no nosso site. Eu gostaria de deixar bem claro que a Novos Horizontes, nenhum veículo que pertence a Novos Horizontes, ou a nós, os funcionários, possui qualquer regalia para estacionar nas áreas demarcadas pelo estacionamento rotativo pago, pois acreditamos que, embora sejamos um veículo de comunicação, nós não precisamos dessas regalias. Até porque, se o nosso veículo está aqui na frente, ele não está sendo utilizado efetivamente para tratar de alguma questão envolvendo a notícia, porque podem usar isso como desculpa, que está lá para o bem da informação. Isso aí é blá, blá, blá. Pois, Francisco Medeiros, isso se transformou então numa reportagem que está entre as mais acessadas desde que a gente apresentou essa proposta de jornalismo. Denúncia, né? Isso aí são subterfúgios legais que são utilizados, então, né? É tudo dentro da legalidade para fazer o estacionamento rotativo no centro da cidade. Só que daí fica aquela questão ética, né? É legal, mas é moral você deixar o carro estacionado para ir na sede da sua empresa. Tá entrevistando quem? O diretor ali? Né? Ele tá dando uma entrevista, o repórter, o carro da rua, ele tem que estar circulando para coletar informações, ele não tem que estar parado na frente do seu a posto. indignação das pessoas, dos entrevistados, enfim, de quem denunciou, é que atividade, por exemplo, uma empresa de transportes, uma empresa que entrega encomendas, ela tem muita dificuldade e muita necessidade de estacionar 10, 15 vezes no mesmo dia. Nessa área do estacionamento pago. Justificaria ela ter regalias também? Essa é uma questão, né? E justamente esses que passam a pleitear, porque é uma exceção. Se fosse efetivamente um órgão público, como existem as exceções aos idosos, aos portadores de deficiência, aos órgãos públicos, que está na lei, por que a imprensa, esse termo, que é uma empresa privada, pode ter essa regalia, sendo que uma transportadora não pode, sendo que outros tipos de empresas não podem? Por quê? Aí que tá. Por quê, né? Essa é a grande questão, mas isso vai muito da ineficiência do Departamento Municipal de Trânsito. Não existe, né? Faz o quê? Não faz nada. Eu canso de dizer que é um dos piores órgãos do município de Santo Ângelo, se não o pior. Não tem planejamento, não tem gestão, não tem articulação política, não tem estudo nenhum para nada. Né? No caso aquele da alteração da Avenida Venâncio Aires, eu falei, eu disse, eu fiquei inconformado que foi feito de maneira ilegal, irregular e tal. Fui numa audiência pública que estava o diretor do órgão, cobrei acerca das alterações, estavam sendo... isso aí... a gente vive num mundo que isso aí, existem utopias, que talvez um dia, quando mudarmos o pensamento da nação, porque Barcelona vai pro inferno. Barcelona é Barcelona, eu quero saber de Santo Ângelo, né? Como que se vai alterar alguma coisa sem ter um quadro técnico planejando e trabalhando para que isso funcione? Esse é o ponto principal. Sabe-se da delimitação do Departamento de Trânsito em pessoal por causa de um concurso que não foi provido o cargo, sei lá o que houve, se vai ser anulado ou não, né? Mas, efetivamente, há uma direção de um órgão que não utiliza-se da sua prerrogativa legal para alterar o município de forma útil, né? Esse é o ponto que a minha grande inconformidade. Meu ponto de reivindicação e a minha maior crítica para com isso é isso. Santo Ângelo não tem planejamento nenhum em trânsito. Então, o Departamento Municipal de Trânsito tem alguns funcionários que ficam lá, os coitados, né? Eu digo assim, sendo pressionados de todos os lados sem ter a sua atribuição legal respeitada, né? Ou então, sem ter uma atribuição legal que se possa fazer cumprir. Então, são pontos a serem discutidos. Isso aí são falhas pontuais que a gente tem que rever para poder Santo Ângelo funcionar. É uma coisa simples assim, né? São 4 ou 5 pessoas trabalhando que fariam com que tudo funcionasse perfeitamente. Mas aí a gente prefere deixar nas coxas, com o filho do rei podendo fazer coisas que não se deve moralmente, né? Para daí, num futuro ou numa próxima gestão, passar a responsabilidade. É isso que acontece, infelizmente.
os conselhos de gestões, os grupos de pensadores para um Santo Ângelo melhor, vão acabar esbarrando nisso. A falta de qualidade para ser execuídas as funções municipais. Isso é de se lamentar mesmo, Francisco Medeiros. Pois em seguida nós vamos a um intervalo e a gente contará aqui que foi aberto uma sindicância pelo secretário municipal de administração em relação a um episódio ocorrido num posto de saúde na cidade, num dia de jogo da Copa do Mundo. Em seguida, vocês saberão sobre essa história. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Pois nessa terça-feira, às 10 da manhã, numa reunião na CISA, o presidente da segunda Mostra Missões, o senhor Carlos Eli, apresentou um balanço do evento para a comunidade, imprensa, patrocinadores e autoridades. Cerca de 20 mil pessoas compareceram durante os 4 dias do evento, sendo que a expectativa da Mostra Missões era que 60 mil pessoas participassem, prestigiassem o evento. Segundo o Carlos Eli, ele acredita que uma série de fatores influenciaram, como o frio intenso naqueles dias e o período da Copa do Mundo. Mesmo com entrada franca, feriado, exibição dos jogos no local, o público foi menor do que o esperado. A ideia é que a próxima edição da mostra, em 2014, aconteça na primeira quinzena de março e que a organização do evento comece a ser pensada desde já. No site da Novos Horizontes você encontra uma reportagem produzida pela colega Nicole na manhã de hoje, com fotos e vídeo sobre esse conteúdo. Você não precisa esperar o jornal de amanhã para saber disso, é só acessar novoshorizontesfm.com que está tudo o que interessa já publicado, isso foi publicado ao meio-dia, menos de 2 horas após o fato ter ocorrido. Inclusive assunto recorrente com a participação da grande estrela no momento na emissora, Estevam Menini. Pois, Francisco Medeiros, a Mostra Missões, esse relato foi o que se percebeu. Mas outra questão que a gente, eu acho, não deve tapar o sol com a peneira é o seguinte: efetivamente, o grupo de expositores lá são esses expositores itinerantes que também especialistas em trabalhar em feira, né? Gente que, como tem essa outra feira que está acontecendo aqui, fala-se que não é para sair, que não sei o quê, mas na verdade o público acaba por prestigiar. Nos últimos dias é intenso, ou foi intenso, não sei se já terminou, o movimento aqui, ali na Venâncio Aires, ali próximo ali a 25 de julho, aquela área ali. Eu sei que no domingo era impressionante o volume de pessoas ali. Enfim, é um atrativo, as pessoas querem consumir, ou o preço, enfim. É essa história aí mesmo, né? É isso aí mesmo, inclusive havia se comentado internamente essa questão da Mostra Missões, que de missões havia muito pouco, efetivamente. Tínhamos sim empresas missioneiras ali que foram representadas, tiveram seu comércio, mas o grosso dos produtos ali era do pessoal de fora. Então, até que ponto é útil esse tipo de evento ou não? Fica-se essa interrogação para a próxima edição também, né? Há de se repensar sobre ela para ver. Então, é para fortalecer o comércio local, é para os nossos comerciantes venderem mais, é para as lojas de Santo Ângelo movimentarem seus estoques de inverno que estão aí, né? Ainda esperando o frio chegar para sair. E efetivamente o que se fez, né? O que foi proveitoso e o que não foi. Até que ponto se tornou negativo para quem tem a loja aqui no centro que não quis expor lá na Fenamilho. Então tem que se fazer os dois lados da medida, né? Para ver se é viável ou não. Claro que tem que dar utilidade para o Parque da Fenamilho. Aquela massa lá parada não tem porquê, mas tem de se pensar e planejar melhor esse tipo de evento. Claro, primeira, mostra, missões, tudo bem. Mas há de se pensar seriamente nessas alterações e nesse ponto. Se é missões,
Então, que seja Mostra Missões, que nem diz o companheiro Zé Roberto, né? Fortalecer o empreendedorismo local para nós construirmos um mundo melhor, né? Mas daí envolvendo a localidade no evento, senão não adianta de nada. Começa hoje o cadastramento de eleitores para votar em trânsito. Ouçam bem, trânsito, não transe, como alguns acabam votando. O eleitor que pretende votar fora da cidade nos dias 5 e 26 de outubro, no primeiro e segundo turno, se ocorrer do pleito geral, poderá requerer o benefício nos cartórios eleitorais a partir de hoje. O prazo termina no dia 21 de agosto. Escrevam o que eu vou dizer. No dia 21 de agosto, teremos fila lá, com as pessoas atrasadas, reclamando de prazo. Então, podem ir a partir de hoje que não tem fila. E onde é que fica o cartório? O cartório eleitoral? É esse mesmo. Ele fica na rua Andradas, isso? Para baixo da Fruteira São Luís, Exato, ali, descendo, passou o ali não é posto, Andradas, duas ali é Duque de quadras ali, Caxias. tá ali no cartório, ali não tem fila, não tem ninguém. Exatamente. O pessoal fica lá esperando chegar alguém para atender, para poder trabalhar bastante, assim, né? Então, vão lá. Mas só que 200 mil aqui a gente não pode fazer o voto em trânsito, né? Mas pelo menos orientar o que se pode fazer, né? Sim, mas é a questão, nós aqui não teremos voto em trânsito, mas quem for de Santo Ângelo para uma cidade maior de 200 mil habitantes poderá daí votar, né? É, com certeza. Mas apenas, e deixando isso bem claro, votar para a eleição para o pleito de presidente. Os outros votos não podem ser efetuados. Processos dessa urna eletrônica que me deixam muito descontentes, né? Uma que é tu não ter a impressão do teu voto ali para te ter certeza de que tu votou na pessoa certa, né? Eu acho isso um absurdo, né? E tu não ter essa correspondência, digamos assim, nacional do que está acontecendo no pleito ali. Não é difícil saber que o eleitor do Rio Grande do Sul, no sistema informatizado a esse ponto, tem aquela legenda específica de candidatos para votar. Então, são questões que a Justiça Eleitoral teria, sim, de rever para a eficiência do processo. Já que o voto é obrigatório, então, né, teria de ser pensado nisso aí também. Pois bem, nessa terça-feira, também às 17 horas de hoje, o presidente da Associação dos Municípios das Missões, que é prefeito de São Luís, o senhor Junaro Rambo Figueiredo, e acompanhado de uma comitiva que, inclusive, participa da comitiva, a vice-prefeita de Santo Ângelo, Nara Damião, estarão em Brasília para um encontro com o ministro dos Transportes, ele que é o senhor Paulo Sérgio Passos. O encontro então servirá para uma atualização sobre os trabalhos técnicos de definição do local ideal para a construção da Ponte Internacional Brasil-Argentina e o processo de definição do trecho da ferrovia Norte-Sul. Então, um pensamento positivo de toda a região aí para que boas... Olha a minha cara de animado aqui, ó. A animação dele é impressionante. Força. Mas nós contamos com isso, né? Há muito tempo. Com a ferrovia? Há 25 anos, pelo menos, né? Não adianta ter ponte se não tem estrada. Então, o que adianta eu ter uma ponte se eu não consigo chegar daqui até São Borja, na ponte que existe, com uma eficiência, sem perder o eixo do carro, sem perder um pneu no meio do caminho. Então, o que adianta tu contar com o ovo no cu da galinha? Né? Tem que pensar no macro para depois de chegar no famoso desenvolvimento. Então caiamos na realidade, né? Deixa da megalomaníaca e vem fazer alguma coisa útil de verdade para o município, né? Este assunto também está no site novosHorizontesFM.com. Na área Mundo NH temos algumas curiosidades, como motociclistas ganham cerveja artesanal exclusiva. Pois isso me faz pensar uma coisa. Direção e cerveja não combinam. Isso é um dos motivos que eu parei de andar de motocicleta. E então agora tem uma cerveja artesanal exclusiva para motociclistas. Coisa que não deve fazer andar de moto e beber. Mas rapaz, o que tem nessa cerveja? Ela tem um nome, gasolina, não sei o que. É um troço forte, pelo jeito. Pois vamos a mais um intervalo e em seguida nós já voltamos. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.
Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Encaminhamos o final do Café Missioneiro. A gente gosta de deixar sempre muito claro que as opiniões aqui emitidas, no caso, a opinião do Francisco Medeiros em relação ao Departamento Municipal de Trânsito, é a opinião do Francisco Medeiros. Não necessariamente correspondem à opinião da emissora, enfim. Se alguém do Departamento Municipal de Trânsito quiser se manifestar, os microfones, o estúdio, a porta, tudo está disponível aqui para o pessoal vir até aqui. Não é mesmo, Francisco Medeiros? Inclusive para um debate, né? Que seria algo bastante interessante. Exatamente, também, né? Mas eu não sei se pode falar, né? Por quê? Porque acho que não, né? Não pode falar? Tem que ter autorização para falar, né? Ah, é? Tem que ter, a gente... tem que ter verdade. autorização, não pode Pois falar. bem, uma questão que está publicada no site da Prefeitura de Santo Ângelo, a abertura de uma sindicância para apurar responsabilidades com relação à denúncia de uma pessoa que buscou auxílio médico e, inclusive, registrou um boletim de ocorrência no dia 19 de junho passado, relatando que ocorreu um problema, uma questão no posto da 22 de março, onde esta pessoa alega que a sua mãe não teria sido atendida, pois era o horário da partida da seleção brasileira, estava próximo ao horário da partida da seleção brasileira, e então o secretário municipal da administração do município de Santo Ângelo instaurou ontem, exatamente ontem, é o senhor Luiz Geller, o secretário da administração, uma sindicância, então, para apurar esta denúncia, esta questão. Isso deverá repercutir nos próximos dias. Repercussões, né, acerca da saúde são o que não falta. Até nós seríamos oportunistas em falar da saúde, eu no caso, né, em falar da saúde, porque é uma questão altamente, digamos assim, periclitante, ou então que está fervilhando para ser enunciada nos pontos principais. A saúde era a bandeira na qual foi feita a construção da eleição do candidato que é vitorioso e hoje é prefeito, e até hoje não teve o choque de gestão, não teve o choque de ampliação do atendimento, não teve nada, né? Teve a retração dos serviços prestados com a desculpa da austeridade fiscal para acabar a sangria desvairada que era antigamente. Tem a manutenção do posto da UPA fechada, né? Foi fechada, a UPA não foi nem aberta, né? Era para estar funcionando a pleno funcionamento já, né? Com toda a equipe necessária. Não há nem previsão para isso, então está ocioso lá com a desculpa de que estão sendo feitas reformas estruturais. Um piso inchou, tiveram que trocar um azulejo lá do chão. Isso nenhuma forma, nenhuma maneira impediria o pleno funcionamento do espaço que está lá ocioso, que é dinheiro público que foi posto no lixo, né? Se nós da gestão passada soubéssemos que não iria ser feito nada, teríamos investido isso em outro lugar, né? Mas enfim, há de se cobrar para que esse choque de gestão ocorra. A minha dúvida é a seguinte, Fábio. Já eram os cubanos atendendo e mandaram parar para ver o Jogo do Brasil ou não? Eu não sei. Essa questão, como eu disse, eu me reservo a apresentação dessa notícia, né? É uma sindicância, então, que foi instaurada na prefeitura. Então, eu espero que seja para daí nós termos a nossa idoneidade dos nossos médicos respeitadas aqui, né? Sabemos que todas as situações que ocorrem para com esses profissionais devem ser encaminhadas ao seu sindicato, que é um sindicato suntuoso, um sindicato com participação e representatividade. Então, claro, o morador do bairro que é mal atendido não tem como chegar até a classe dominante lá e fazer uma reivindicação. Foi até onde lhe compete, que é a delegacia de polícia. Esperamos que sejam tomadas providências necessárias para aferir a veracidade da denúncia ou não também. Pode ser, talvez, que o morador se exaltou um pouco mais lá e disse que o cara queria ver o jogo, né? Pode acontecer isso, não sabemos. Então, por isso da sindicância.
mas espera-se que seja tornada luz a essa discussão para que saibamos o que ocorre, né? Esses meandros da administração municipal, fica tudo uma linha muito tênue e a gente não tem, dentro dessa nebulosa gestão ali com vários braços partidários, com várias siglas dominando cada nicho de governo ali, o que efetivamente acontece dentro da pasta. Às vezes até o prefeito não sabe o que acontece lá, né? Então é um ponto a se discutir, mas isso tem de tomar luz para que seja feita a melhoria do atendimento. Isso Muito é bem. inaceitável, né? Eu não aceitaria isso, né? Exatamente. Então, Isso tem que vir à luz. Pois, o nosso último assunto, amenizando um pouco, Copa do projetos de lei querem fixar horário para o futebol. Pois amanhã, então, finalmente, gremistas e colorados, e o nosso site hoje contempla os gremistas e os colorados que ficaram... orgulhosos, os colorados que não orgulhosos, deram bola para né? os seus times. Os seus times estavam na intertemporada aí, se preparando muito. Eu e vi tal. que o D'Alessandro tava chiliqueando, né? Brigando com o jogador, com o juiz de amistoso, tava daquele jeito. Pois assim, ó, no site da Novos Horizontes, colorados e gremistas hoje, usando um verbo adorado em Santo Ângelo, foram contemplados com uma notícia ou com informações de tudo o que aconteceu com os seus respectivos times. Numa coisa assim, ó, bem para gremista e para colorado, lá do outro lado. Explicadinho, dia tal aconteceu isso, dia tal aconteceu isso. É só vocês acessarem, quem estava aí no recesso da Copa do Mundo aí e não sabe nada do Grêmio e do Inter, está tudo lá. Nós continuamos publicando informações sobre os times gaúchos. Pois a Câmara dos Deputados analisa 3 projetos de lei. Eles são diferentes e pretendem fixar um horário máximo para o término dos jogos de futebol. Imagine o desespero das emissoras se tiverem que cumprir essa lei. A lei é a seguinte: Da emissora, o no caso, horário... né? Não, mas tem mais emissoras transmitindo aí. A PL 6871 estabelece o horário das 23h15 como o prazo máximo para o término de uma partida de futebol realizada em estádios. Atualmente tem partida, dependendo se tem prorrogação, termina depois da meia-noite, mas tem partida que está terminando 23h40, 23h50, se o jogo começasse às 21h50, rigorosamente, o horário do fim da novela. Pois, imaginem, né, o que pode acontecer. A mudança do horário para as partidas, se as partidas deveriam começar então às 9 da noite, isso ia dar uma lambança, porque ia ser bem no horário da novela. E Acabou a novela, daí mudou o horário da novela, né? Uhum. Eles tentaram, isso acontece só na época da Copa do Mundo que se consegue fazer isso. Ah, pois é, mas aí agora com uma canetada da presidenta lá, tudo muda, né? Ou não? Pois é. Ou A pode gente- perder a eleição no meio do caminho e daí não ter mudança nenhuma. Pode acontecer esse tipo de coisa, né? Mas é uma situação que o Bom Senso Futebol Clube, né? A Liga dos Jogadores lá tá reivindicando para melhorar o futebol do Brasil, As né? primeiras notícias que vêm depois da Copa, isso começou a partir da quarta, quinta-feira da semana passada, isso antes ainda do final da Copa, mas do fim da Copa competitiva para o Brasil, de que efetivamente este grupo aí passará a ter mais força No a partir futebol. desses acontecimentos. Tomara, né? Do que dos bom 10 senso. gols em 2 jogos. Não, mas não é fácil. Pois bem. O Café Missioneiro termina aqui. Francisco Medeiros estará... lembrando que o Thiago Meyer Mendes não está conosco porque ele segue a sua preparação Para ser mestre, né? Ele do vai ser mestrado. mestre. Então, um abraço a ele. Ele promete voltar a semana que vem e disse, de uma forma muito humilde, que voltará só se nós aceitarmos a volta dele. Pois é, desejamos que ele esteja aqui conosco a semana que vem. E boa tarde, a Vivian segue com a programação da Novos Horizontes nesta Não, tarde. hoje é o dia do homem? É dia 15, é o dia do homem. Era ontem? Então tá, então. Não, é dia 15. Então é o dia do homem hoje. Hoje é o dia do homem, Que olha aí, legal. ó, parabéns para nós. Que legal, né? É, Muito bem. Que legal, né? 23 graus, o céu está limpo em Santo Ângelo. Boa tarde.
A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.